estes dilemas, cafés de dilemas, foram elaborados. Eu participei em março este ano, numa conferência, e correu muito bem. Foi uma boa partilha e aprendizagem para todos envolvidos. Então, foi aí onde estava a propor que podemos usar o mesmo formato para a conferência aqui em Maputo. Então, para não perder muito tempo, porque só temos 1h30 e vamos precisar mais ou menos 40 minutos, né? Para discutir cada caso, vamos seguir e apresentar as pessoas que trouxeram as suas dilemas reais, de facto, da vida real, durante pesquisas que aconteceram. Eles... eu vou lhes apresentar também o colega professor Baltasar. Aqui está. Vai apresentar 2 pessoas. E eles próprios brevemente vão explicar em 2 ou 3 minutos qual é o dilema que eles trouxeram. Vai explicar isso porque eles vão procurar associados, né? Vão criar um pequeno grupo de trabalho para discutir o seu dilema como método que eles vão introduzir. Então, vamos criar esses grupos de trabalho, 4 de facto, e depois vão se dividir, trabalhar 40 minutos sobre o dilema e regressar e dar um pequeno relatório para nós todos podermos aprender dos tipos de dilemas e como é que foram resolvidos ou quais foram as propostas de ultrapassar estes dilemas. E claramente sempre se encontram, né, sobretudo em estudos ou pesquisas sociais, né, onde tratamos de facto de uma alta responsabilidade social. Às vezes trabalhamos com pessoas marginalizadas ou vulnerabilizadas e às vezes estas pesquisas, sobretudo, né, precisam muita consideração ética. E o formato do comitê de ética, às vezes, talvez a partir de uma perspectiva um pouco descolonial, tivemos uma sessão antes, nem sempre seguem, né, as necessidades reais em diferentes contextos culturais. Por exemplo, existem já muitas discussões como aspectos éticos deveriam ser alterados em vários contextos, porque os comitês foram elaborados também no contexto ocidental, né, trazido para muitos países africanos, onde eles às vezes ignoram, né, os vários tipos de dilemas, aspectos culturais e direitos humanos contextualizados, né, que deveriam ser considerados. Então, quero agora já a primeira pessoa que vai apresentar e trabalhar sobre um dilema, que é o Imedi Kondilak. É um colega, né, da Universidade Católica de Moçambique. Trabalhei com ele durante muitos anos num projeto conjunto e, de facto, é deste tal projeto onde ele traz um dilema e estou contente que está conosco. Talvez para pouparmos tempo, podes brevemente explicar em 2 minutos qual é o dilema para as pessoas começarem a pensar que isto é o assunto que gostariam de discutir. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado, Tânia, pela contextualização. Na verdade, esta é uma continuação do painel anterior à sessão do almoço, né? Antes do intervalo do almoço. Imed Kondilak é meu nome e, portanto, eu trago aqui um dilema, a negociação de conflitos numa comunidade, o caso do galinheiro, um projeto no norte de Moçambique. A iniciativa de investigação Ação Participativa apoiou a integração de deslocados internos em Moçambique através da organização comunitária e transferências monetárias baseadas em grupos, enfatizando aqui os valores locais, Outro Ubuntu. Os principais atores desta iniciativa incluíram grupos de referência comunitária e uma equipe de uma ONG, principalmente constituída por atores locais. Uma equipe de investigação que provinha de uma outra parte da região de Moçambique e um investigador europeu que introduziu e acompanhou esta iniciativa de investigação participativa.
visitava periodicamente esta região. Surgiu um conflito quando um membro influente do grupo de referência recebeu um financiamento desproporcional para a construção de um galinheiro em sua propriedade. Uma abordagem jurídica civil sugerida pela equipe de investigação exigia o reembolso, enquanto que o coordenador do projeto propunha uma abordagem utilizando o direito consuetinário, e esta diferença levou aqui ao surgimento deste conflito que eu apresento em forma deste dilema entre a equipe do projeto, mas também entre os grupos de referência. O que naturalmente resultou aqui no bloqueio para essas transferências de fundos que deveriam ter sido feitas em tempo útil, e constitui aqui também uma urgência, naturalmente, para assegurar a pessoas vulneráveis, no caso, os deslocados que precisavam deste financiamento. E a equipe de investigadores moçambicanos foi chamada a ter que mediar este conflito. Eu fazia parte desta equipe de investigação, e a pergunta que vai nos levar à sessão de trabalho em grupo seria: qual seria a minha responsabilidade social, sendo eu investigador jovem participante desta pesquisa, e depois como é que eu deveria me posicionar em meio a esse conflito, a este dilema. Muito obrigado. Então, vais precisar de um grupo de 8 ou 9 pessoas, né? Para entrar no dilema com profundidade. A seguir, a Fausia Jamu, ela é, né, docente da Unilúrio, também conheço ela há algum tempo, tinha a sorte de poder trabalhar com ela na universidade num intercâmbio de Erasmus. Vamos a dar aulas e ela vai apresentar também um dilema que pode explicar brevemente. Muito boa tarde a todos. E antes de eu explicar o meu dilema, eu queria que fizéssemos uma pequena dinâmica. Estamos a voltar do almoço e acredito muito que estamos todos muito cansados, né? Então, é uma dinâmica da minha terra. Uma das atividades principais é a pesca. Então, quando os pescadores estão no mar, normalmente eles têm um grito de motivação, né? Que é para motivar os pescadores a ter mais força e mais motivação para pescar. Então, hoje, infelizmente, eu vou ser o maestro e vocês são minha tripulação. Então, eu vou dizer assim: arimpa, arimpe. Vocês devem dizer hey. Mas tem que ser com força e energia. Eu digo arimpa, arimpe. Vocês dizem hey. E quando eu disser auequehia, eu quero que vocês estiquem os vossos braços como se estivessem a puxar uma rede de pesca. Perceberam? Podemos? Muito bem. Arimpa, arimpe! Arimpa, arimpe! Está muito fraco, está muito fraco. Vamos lá de novo. Arimpa, arimpe! Yeah. 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 Muito bem. Muito obrigada. Outra coisa que vamos fazer é, nós sempre, quando sentamos na lareira, né, e queremos contar um conto, nós começamos sempre com poca e a plateia tem que responder pocani. Podemos experimentar? Poca? Poca? Poca! 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 Muito bem, meu nome é Fausia Jamu e eu sou natural da ilha de Moçambique. E hoje a minha apresentação com o tema Entre Diferentes Papéis, Islão, ONGs e Academia, uma autoinvestigação feminina pós-colonial. Apresenta uma investigação situada em 3 espaços de pertença e atuação: religião, ONG e academia. A partir da minha trajetória pessoal comunitária, como mulher muçulmana, acadêmica e agente de transformação social, procuro explorar os dilemas que atravessam o corpo e a identidade no cruzamento entre fé, tradição, ética e produção de saberes. Para responder a estas tensões, iremos recorrer à metodologia de mapeamento corporal, entendendo o corpo como um espaço ou um território de pesquisa,
onde o objetivo é transformar o corpo em um lugar de escuta e conhecimento. Através desta prática e em função da experiência dos participantes, iremos identificar onde os dilemas se inscrevem e se expressam. Poca? Poca. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Poca! Já agora. Não é plágio, citando ela. Irei apresentar os últimos dois, que é primeiro a Edna. Onde é que anda a Edna? Pode chegar aqui. A Edna é licenciada em Geografia, mas fugiu para a Sociologia para fazer o seu mestrado, que julgo que daqui a 1 mês, 2 meses vai conseguir fechar o seu trabalho. Não é? A sua área de interesse, obviamente, é a inclusão e igualdade no contexto escolar, com foco para principais desafios que os alunos com transtorno espectro autista enfrentam no espaço escolar. Então, rapidamente, ela vai apresentar também o dilema, que propõe-se analisar os desafios éticos e metodológicos no âmbito da pesquisa. Tem 3 minutos. Grande desafio. Boa tarde a todos e todas. Eu chamo-me Edna Zimba. Trago-vos para debate dilemas éticos em pesquisas com alunos que apresentam transtornos do espectro autista. Aproveitando a deixa, estamos a comemorar os 50 anos da independência, num cenário em que a educação especial no país já tem mais de 3 décadas e já estamos também igualmente há cerca de 30 e poucos anos em que o ensino inclusivo está a ser implementado no país. Este estudo surge no contexto atual de uma série de debates que têm sido lançados nos sistemas educativos inclusivos e que vêm para apoiar a identificar de onde é que podem estar a vir as lacunas que nos impedem de alcançarmos verdadeiramente um ensino inclusivo como se pretende. E no decurso da atividade que estive a realizar, deparei-me com uma série de desafios. Sabemos que alunos com transtorno do espectro autista fazem parte do grupo de crianças vulneráveis, posso assim dizer, e que, na maior parte dos casos, não têm sido dados a palavra e a voz para que possam ser coautoras das suas próprias histórias sobre a sua própria vida. Tem sempre existido intermediários no meio do processo para intervir, quer orientando, por um lado, os pais, em que acabam sendo a voz destes alunos, e, por outro lado, os professores, que são as pessoas com as quais trabalham e que utilizam metodologias que, em parte e grande parte das vezes, não conseguem desalcançar. Desafio falar deste tema em 3 minutinhos, mas vou fazer realmente este esforço. Transtorno do espectro do autismo é um transtorno de neurodesenvolvimento que afeta a componente neurológica dos indivíduos e impede que uma série de funções sigam o fluxo das crianças ditas normais. São crianças que, grande parte das vezes, têm comprometimento a nível da fala e do desenvolvimento da linguagem, têm dificuldades em interagir socialmente e grande parte delas apresentam características ou comportamentos estereotipados e que são influenciados nos contextos nos quais elas se encontram. Então, no decurso deste estudo, enquanto pesquisadora, deparei-me com o dilema da necessidade de assegurar a minha imparcialidade e a componente da neutralidade axiológica face a uma série de depoimentos dos entrevistados
sobre as suas experiências negativas no contexto escolar, em que muitas dessas situações tendiam a despertar em mim um envolvimento emocional, pelo fato de ter alguma experiência relativa às dificuldades que estas mesmas crianças apresentam. E estes dilemas despertaram de forma involuntária o desejo, né, de querer tomar algum partido diante das dificuldades que estes alunos relatavam e, até certo ponto, o desejo de querer intervir na resolução desta injustiça que era relatada por elas. Em experiências recentes, alguns destes dilemas, este anteriormente que eu estive aqui a dizer, resultou numa situação em que alguns encarregados de educação haviam consentido, por exemplo, que o seu educando fizesse parte do estudo, mas no meio do processo decidiram que não valeria a pena e que já não queriam que a criança realmente fizesse parte. Então, como uma das perguntas, não vou citar todas elas, mas uma delas que eu trago é ético ou não, numa pesquisa, escutarmos depoimentos que ferem a alma e não podermos intervir? Qual é que deveria ser o posicionamento do entrevistado? Pararia por aqui, porque senão levaria mais tempo, professor, e obrigada a todos. Obrigado, Edna. Vou apresentar a seguir Eric Benhan. O Eric Benhan. O Eric é jornalista. Vamos perceber que ele é jornalista daqui a pouco em políticas públicas. E fez mestrado em administração pública na Universidade do Admonian e licenciatura em jornalismo na UP. E tem participado em iniciativas de literacia digital, jornalismo móvel, estudos sobre comunicação estratégica e impacto social, tem interesses profissionais e acadêmicos ligados à comunicação institucional, modernização da gestão pública, jornalismo e marketing estratégico. Resumi, era muita coisa, que não cabia numa A4. Henrique, por favor, brevemente, 3, 4 minutos. Obrigado a todas e todos. Como o professor disse, chamo-me Henrique Benhan. Quando recebi este convite para poder apresentar o meu dilema, cingi-me antes de mais a uma particularidade. Era um evento do IES, e o IES tem, durante estes anos, efetuado pesquisas que envolvem um ramo no qual eu interessei-me em apresentar neste momento, que tem a ver com a questão da corrupção. Notamos, são 50 anos de independência, mas podíamos fazer, porque o tempo não nos permite, fazendo uma espécie de uma radiografia ou um trajeto histórico, poderíamos notar que Moçambique, desde 75 a esta parte, sempre teve casos ligados à corrupção. Entretanto, tivemos casos que deram ou tiveram uma maior evidência. Falamos, por exemplo, do caso das dívidas ocultas e outros casos que eclodiram nos últimos tempos. O que interessou-me bastante para trabalhar neste ramo da corrupção tem a ver com práticas sistemáticas envolvendo atos corruptos. Sempre, vamos imaginar, no dia a dia lidamos com um ato de corrupção, seja na administração pública ou em qualquer outro setor. Estamos a fazer uma viagem, para-nos um polícia, se calhar 2, 3... Sim. 2, 3 cupidos que, em algum momento, corromper, não é? Para que possamos fazer a viagem. Então, os atos podemos elencar aqui. Mas eu me cingi concretamente no CETSIF porque durante um período notamos que houve vários casos relativos à corrupção. E foi mais ou menos neste âmbito que eu desenvolvi esta pesquisa, que isto me dá a perceber como é que é a questão da corrupção na administração pública, concretamente no CETSIF. Nós podemos notar, que eu pude notar de forma muito particular, é que haviam vários casos e ter acesso a entrevistas com funcionários públicos era totalmente difícil. Ninguém queria dar informação porque poderia, em uma das circunstâncias, ou então ter-se conhecimento de que alguém terá vazado alguma informação. Então, tivemos que adotar uma postura ou então uma solução por forma a contornar esta situação. Este é o nosso dilema, que tem a ver com o acesso à informação. Como ter acesso à informação de funcionários públicos em contexto da corrupção na administração pública. Por isso,
nós vamos, durante a apresentação que nós vamos ter seguidamente, temos que usar um mecanismo que é, vamos usar aqui o mecanismo de participação, o método participativo, onde vamos escolher alguns integrantes por forma a explicar como é que nós controlamos isto. Tivemos que, em algum momento, falar com as pessoas que vamos preservar os seus nomes, tivemos que dizer que vamos deixar os gravadores, quer dizer, houve uma série de estratégias que nós tivemos que utilizar por forma a preservar os funcionários que iam nos cedendo as informações no âmbito desta pesquisa. Obrigado. E exatamente dentro deste âmbito, que nós aqui apresentamos o nosso dilema, que é o acesso e a fiabilidade. Porque o acesso só pode não ter muito interesse, mas é o acesso à informação e uma informação fiável por forma com que ela possa ser usada. Então, este é o dilema que eu apresento, que penso que daqui a mais algum instante poderemos discutir, e a pergunta que vai guiar este nosso método, este nosso ensaio, tem a ver: que estratégias nós podemos adotar a fim de encontrar ou ter aqui informações que nos permitam que a gente coloque na nossa pesquisa. É muito para falar, são 3 minutos apenas. Eu penso que daqui a mais algum instante os grupos que vão trabalhar comigo poderemos naturalmente discutir sobre esta questão. Tendo dito isso, muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado. Já se perceberam, temos pressão de tempo, né? Então, peço rapidamente às 4 pessoas que vão apresentar os casos, talvez vir para cá, e as pessoas aqui presentes decidir com que dilema gostariam de trabalhar. Força, né? Vamos fazer teatro, desenhos, mapeamentos do corpo. Vamos ser um pouco criativos. Aqui temos o caso de corrupção, né? Do galinheiro, dos diferentes papéis e da pesquisa, né? Com pessoas, alunos autistas. Então, rapidamente, por favor, selecionar, e depois a pessoa que apresenta o dilema vai consigo para um canto, né? E introduzir o método mais detalhado e discutir com vocês. No fim, vamos ter apenas 4 ou 5 minutos para nos dar o resumo da discussão, né? E as várias possibilidades de sair do dilema que vocês encontraram. Então, peço... Sim, vai ficar... Vai para o seu dilema. Um pouco rápido, né? Para aproveitarmos o tempo. Por favor, coragem. Isto não é um casamento, né? É só... Então, podem sair para um canto. Também temos uma sala fora, talvez para o teatro. Achas melhor ficar aqui? Ficam? A sala é muito grande. Desculpa? Não podem sair por causa do streaming. Mas é assim uma sessão mesmo que precisa de espaço. Ok. Mas o IMED aqui precisa pelo menos 8, 9 pessoas, porque é um teatro que vai se fazer. Coragem para se juntar também. He's going to use theater. O caso do IMED, ainda não. Onde está o seu grupo? O IMED ainda precisa 5 ou 6 pessoas, pelo menos. Aqui não é para ficar sentado. Força. O IMED ainda precisa de reforço. Caso da corrupção.
Força.
Alô, alô? Vamos reiniciar. Vamos dar continuidade. Grupos, por favor, mais 2 minutos só. Sora, temos que apresentar, senão não vamos apresentar nada. Não é? Eu sei que. Yeah. Don't have time. Yeah. So, Yeah. It's a shame. Não, é que pressão do tempo. Yeah. Pelo menos para eles apresentarem. Yeah. Brevemente, né? Os brevemente. outros já conseguiram. Sim, já é só chamar. Aqueles já estão no fim. Já Ok. conseguiram, também já estão a fechar. Ok. Aqueles também já estão a fechar. O problema é o tempo para eles apresentarem. Yeah, Pelo menos 5 minutos. Obrigado. Então, fecharam, né? Muito bom. Então, penso para o primeiro grupo. Vocês vão, como ainda está muito fresco, vão ser os primeiros a apresentar. Já terminaram? Já ou não? Mas não há tempo. É que a chegar a hora eu tenho que cortar. E não gostaria de cortar sem vocês apresentar. É porque tem outro grupo que tem que entrar. Outro painel. Não é? Senão. Isto tem que ser apresentado. Não faz sentido não ser apresentado. Depois de tanto trabalho. Não faz sentido. Sim, podemos iniciar. Acho que o primeiro grupo são vocês, não é? O narrador, não é? Ok. O narrador, como é que se chama? Luís. Atenção. Posicione-se, por favor. Edna. A menina, como é que se chama? Fáuzia. Estamos aqui à espera. Fáuzia. Eric, Benhan. Infelizmente, o tempo é escasso. Quem vai apresentar? Helder. Os quatro, né? Só. Mas 5 minutos não é suficiente. Não precisa alongar, se não precisa. Não, vamos sintetizar. E depois, Helder, peço que em 30 segundos exprima, leme e na verdade, tu explicas rapidamente qual era o dilema. Lembrar as pessoas. Sim. Então depois vai falar. Okay. Não é? Não, eu explico, depois eles entram. Exatamente, sim. É só para lembrar. Exatamente. Não, é melhor eles representarem primeiro, depois eu falo. Não, é o contrário. Tu tens que falar do dilema e ver como é que eles ultrapassaram o dilema. E fechamos. Senão vai levar muito tempo. Tá certo. Exatamente. Um pequeno relatório, cada Sim. Na verdade, vão fazer a apresentação. Obrigado. Vamos começar por este grupo, podem sentar. Aqui o orador principal é o narrador, não é? Ok. O grupo tem 5 minutos, infelizmente, 5 minutos para fazer a síntese, não é? Vamos. Resumir. Resumindo, nós deste grupo vamos apresentar um caso de uma iniciativa de investigação de ação participativa que apoiou a integração de deslocados internos em Moçambique através de uma organização comunitária e umas transferências monetárias baseadas em grupos. Aí enfatizava-se os valores locais, mais conhecidos por Ubuntu. Os principais atores incluíam grupos de referência comunitária, uma ONG
e uma equipe de investigação de uma outra região do país. Um investigador europeu que introduziu e acompanhou a investigação da ação participativa. Visitava sempre a região. Surgiu um conflito quando um membro influente das GDRs recebeu financiamento desproporcional para a construção de um galinheiro. Uma abordagem jurídica civil, sugerida pela equipe de investigação, exigia o reembolso, enquanto o coordenador do projeto propunha uma abordagem utilizando o direito constitucionário. Esta diferença levou a um conflito entre a equipe do projeto e a equipe de pesquisa, resultando num bloqueio de transferências de fundos estes urgentemente precisados para assegurar uma melhor vida das pessoas envolvidas no projeto. Estão a imaginar. Há um conflito, mas, ao mesmo tempo, na prática, estamos a ver pessoas sofrendo, procurando, e não podem ter, porque os fundos podem ser congelados por causa deste problema. Então, durante uma visita, foi pedido aos investigadores moçambicanos que ajudassem a mediar o conflito. É disso que nós vamos, neste exato momento, tentar demonstrar numa pequena peça de teatro. Não, não, não. Não. Como assim ele recebeu todo o dinheiro? Quem é ele aqui? Todos nós andamos por dias e noites. Não comíamos, estávamos a sofrer, apanhamos chuva. Quem é ele para receber mais dinheiro? Vamos lhe tirar tudo. Nem temos ninguém aqui a quem pedir socorro. Quem é que vai nos ouvir? Não, vamos lhe tirar tudo. Ele não merece ficar com nada. Justiça. Não. 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 Eu sou contra. Não podemos lhe tirar tudo. Ele é chefe de família. Como vão ficar as crianças, a família dele? Vamos lhe colocar como guarda. Como ele tem experiência na venda de frangos, ele vai ficar lá. Não podemos lhe tirar tudo. Bom, e é assim, não devemos nos frustrar. Temos que sentar e entrarmos em entendimento. Eu acho que podíamos... ele continua com o que se beneficiou, mas ele vai fazer o seguinte. Ele terá de tirar uma parte dos ganhos, não é? Para depois distribuir para os membros, né? Para os grupos de referência. E nós vamos endossar mais um valor, mas temos de encontrar uma forma de organizar e perceber muito bem como é que nós vamos entregar os dos valores. Obrigado. I believe that there are community structures that are there in each village. Therefore, I think the person is translating. Yeah. I believe that there are community structures in the village that the investigator can follow. They can call the community members and the community structures that are there and see how best they can solve the problem. Eu acho que existem estruturas comunitárias que poderiam ser chamados, né? E ajudar a resolver este problema. It can be resolved by the community, and also it also teaches the researcher to say at the beginning of each project, clear rules should be taken in place, who is doing what and who is supposed to be handling the finances, so that the project at the end of the day, it becomes a community thing,
not an individual thing. Regulamentos claros têm de ser elaborados no início do projeto para que há uma apropriação comunitária deste projeto e processo. Muito obrigado. Ouvi a estratégia aqui apresentada por esta maravilhosa equipe de teatro para que eu saia deste dilema. E pela atenção dispensada a todos, no nosso muito obrigado. Foi essa peça que a gente quis tentar. Muito obrigado. Palmas para o grupo. Mas qual foi a resolução do dilema, né? Talvez podes partilhar Sim. com todos. Muito rapidamente. Yeah. Bom, muito rapidamente, a solução para sair do dilema encontrado foi mesmo na base daquilo que chamamos de experiência e de saberes locais, né? A valorização do conhecimento local, o conhecimento indígena, no caso, foi a aplicação daquilo que nós chamamos do direito constitucionário. Isto amenizou as partes. Muito obrigado. Obrigado. Palmas mais uma vez. O segundo grupo. Os membros do grupo para apoiá-la. Mais uma vez, boa tarde. E fazendo uma leitura sobre o dilema um pouco mais a fundo. Então, meu nome é Fausia Jamu, eu sou piamuene e halifa da Confraria Kadira Bagdad na Ilha de Moçambique, neta de Abdurrazak Jamu e de Dauria Matapa, descendente do povo árabe e do povo Makua, heranças culturais étnicas muito ricas deixadas pelos meus avós. Participo e organizo cerimônias tradicionais, assim como participo e sou chamada muitas vezes para resolver problemas não só familiares, mas também da comunidade. Hoje partilho um dilema, uma inquietação vivida no corpo, nas escolhas e nos espaços. Sou mulher, muçulmana, trabalho na academia e extremamente engajada com o meu trabalho na ONG. Apresento o meu dilema que se tensionam entre valores da ética, da identidade e de uma caminhada epistemológica, cultural, religiosa e acadêmica. Estes três espaços em que eu habito, o Islã, a academia e a ONG, não são neutros, todos foram tocados, moldados e tensionados por lógicas coloniais. Dando o exemplo do Islã, que muitas vezes é lido por olhares externos como um lugar de opressão, mas que para mim significam fé, força e valores. As ONGs que são atravessadas por lógicas de poder e colonialidade e que para mim tornou-se também um espaço de aprendizado e descobrimento da minha própria realidade. A academia que me permite ter espaço de fala e de reflexão, mas que também implica hierarquias coloniais caracterizado por um sistema de classificação e dominação. Quais livros lemos, quais línguas, quais autores e quais saberes são partilhados neste espaço? E depois a pergunta seria como conciliar estes mundos quando cada um deles espera algo diferente de mim ou de nós. Acrescento ainda o meu dilema com os dizeres da escritora famosa Chimamanda Ngozi Adichie, onde ela diz que temos um mundo cheio de mulheres que não conseguem respirar livremente porque estão condicionadas demais a assumir formas que agradem aos outros. Acrescento ainda com os dizeres da Chandra Mahanti, que diz que a mulher muçulmana foi ou é muitas vezes construída como a outra a ser salva. Mas quem nos escuta quando falamos por nós mesmas? Então, para trabalharmos neste dilema, eu escolhi trabalharmos na técnica de mapeamento do corpo, onde o exercício foi utilizar o corpo como um território de pesquisa. E dentro desses espaços onde eu habito e onde eu resido. Para o grupo, que foi uma interação muito importante para mim, porque me fez refletir em outras áreas que realmente estes três espaços ajudam-me, né? E que também me ajudou muito a pensar que realmente a religião, por exemplo, não é só o coração, mas também pode ser a mente e os pés. E depois nós representamos aqui, né, nós desenhamos um corpo, e que do lado esquerdo
tentamos pôr as coisas positivas do lado direito das coisas negativas. Descrevemos a mente, descrevemos a religião como a mente, como o corpo e como os pés, né? Porque a religião habita a religião habita estas três partes do corpo. Não é só sentir, mas é também pensar, e também pusemos nos pés porque ela também dá-nos força e poder de nós podermos caminhar. A academia também foi uma coisa que foi descrita como a mente, porque nos dá esse espaço de nós podermos aprender, refletir de espaço de aprender e poder refletir. A academia também está na boca, né, porque dá-nos a oportunidade de nós podermos nos expressar. Não sei se me recordo muito bem, mas também a ONG situada nos olhos, porque também dá-te a oportunidade de poderes ver um pouco mais daquilo, um pouco mais em relação à realidade em que eu habito. Escolhemos as mãos, mas também acorrentamos as mãos, e as mãos estão situadas os três espaços acorrentados, uma vez que também certos ensinamentos e valores religiosos aprisionam-nos. A ONG que vem com um caráter e uma dinâmica de poder nos salvar, principalmente nós mulheres, que sempre vêm com uma ideia que nós precisamos ser salvas, que precisamos ser cuidadas, e também é algo que nos aprisiona. E também, falei da religião e da academia, que também entramos em reflexão, que apesar dela poder nos dar um espaço de conhecimento e de fala, também nos limita muito em função de que tipo de saberes e conhecimentos são transmitidos nesse espaço. Falamos também da questão da sexualidade, que envolve a religião, que sempre é muito que envolve a religião, que caracteriza a sexualidade como algo tabu, que normalmente não pode ser falado ou dito assim de forma muito aberta e de forma construtiva e aberta. A ONG também entrou na questão da sexualidade, que muitas vezes também vem no sentido, se calhar, da forma como é implementada, acaba extravasando alguns valores nossos étnicos africanos. Não sei se eu me esqueci de alguma coisa, falamos tanto, conversamos muito, mas eu queria dar um espaço também para as minhas colegas dizerem alguma coisa, se eu esqueci de alguma coisa, e se queriam acrescentar mais alguma coisa. Talvez explicar um pouco mais aqui relacionado ao sexo. Nós colocamos tanto a religião, a academia e a ONG. A ONG no sentido de que muitas vezes olha para o sexo como se fosse um problema, como um lugar onde principalmente pessoas do sexo feminino devem ser salvas a respeito disso. E olhamos para a religião não só como uma questão de tabu, mas também para a reprodução. Sexo como algo para reprodução. A academia como um lugar que nos ensina a pensar sobre sexo para além de todas essas duas dinâmicas e que nos ensina, se calhar, a experimentar o sexo de uma outra forma. Não sei se tem mais... Nós também vimos o grupo, que as ONGs geralmente são o olho, os ouvidos e a boca da sociedade ou da comunidade. Há muitos problemas que são disputados por ONGs. E também vimos, vamos dizer, que a religião pode ser vista de duas formas, uma positiva ou negativa. No caso do Islão, por exemplo, usar, vamos dizer, aquelas vestes árabes pode ser visto como uma forma de opressão. As pessoas não têm liberdade de vestir como querem. E depois, para a academia, vimos que também há, vamos dizer, há esta perspectiva de liberdade de pensamento, liberdade de... Mas também pode ter um lado negativo, quando a pessoa está no sentido de práticas acadêmicas como, vamos dizer, de endocrinização das pessoas, nesse sentido. Obrigado. Acho que o exercício, na verdade, mostrou-nos que é realmente sobre identidades e posicionamentos, mas mostrou-nos que não se trata de
é mau ou é bom e que há uma configuração de aspectos positivos, aspectos negativos, e na verdade isso é que cria o dilema, porque não é só o Islão é um problema ou a ONG é um problema. Acho que a mim foi isso que o exercício me ensinou. E que cada pessoa lida com esses espaços de forma particular. Ok, acho que ficou é tudo. Obrigado. Palmas para o grupo. Obrigado pela brilhante apresentação. Ao penúltimo grupo, da Edna. Por favor, tem também 5 minutos. Sei que é impossível, mas façam os possíveis. Era só assim. Boa tarde uma vez mais. Se calhar, de forma muito sumária, diria que o propósito de explorar as percepções dos alunos com transtorno de espectro autista sobre a inclusão em escolas regulares torna-se relevante na medida em que estes são os protagonistas da inclusão educacional e captar as suas vivências no contexto escolar é de grande valia, porque irá nos permitir identificar as barreiras ao ensino e que sem esta escuta ativa a este grupo seria difícil de as identificar. Lembrando que o dilema metodológico evidenciado no estudo consiste em procurar perceber se é ético permanecer em silêncio diante de relatos de sofrimento, mesmo quando estes despertam o desejo de ajudar. E como forma de responder a este dilema, trouxe como proposta uma metodologia participativa e sensível que consistiu em diálogo entre grupos. Infelizmente, pelo número menor de participantes, não podemos ter o total de grupos desejados, mas conseguimos dividi-lo em 2 grupos. Como questões orientadoras para o debate, a primeira delas consistia em procurar compreender como é que deve agir o pesquisador quando percebe injustiça ou sofrimento, e como garantir que as emoções pessoais do pesquisador não interfiram na conduta ética do estudo. Discutimos também que tipo de suporte seria necessário para que fossem melhor conduzidas estas pesquisas que envolvem questões sensíveis e que, ao mesmo tempo, devem prezar pelo rigor. E também sobre como é que nós devemos assegurar que a voz dos alunos com o TEA seja respeitado. No debate levantado, os membros em consenso concordaram que há necessidade de manter o papel do mediador da criança, porque as crianças com transtorno de espectro autista, grande parte delas necessitam de algum suporte adicional e que antes de conduzir a entrevista é importante que este mediador, este cuidador, que melhor conhece a criança, conhece as sensibilidades e as especificidades que ela apresenta, que possa interagir com ela, porque dará orientação melhor ao pesquisador sobre qual é o melhor momento para captar as informações que dele realmente precisa de captar. E em relação à postura, em relação à postura do pesquisador, o pesquisador é pessoa, não é uma estrutura de indivíduo que é mecânica, que é autorregulada. A parte emocional vai sempre fazer parte dele, porque a partir do momento em que vivenciamos e interagimos com um grupo,
nós escolhemos um pouco da história, da cultura daquele indivíduo e aquilo fica impregnado em nós. Então, o que deve acontecer é que o pesquisador deve preparar os participantes para a pesquisa e deve explicá-las que a qualquer momento em que elas sentirem que há necessidade de parar, deve ser respeitado este tempo de descanso e que pesquisas com este público-alvo têm as suas especificidades, elas devem ser adaptadas, moldadas em função do contexto e da característica que elas apresentam, pelo que não podem ser demasiado estruturadas, devem ser concebidas de forma mais ou menos lúdica, que é para não mostrar à criança, não dar a entender à criança que é algo estruturado e que segue a um padrão específico. Deve-se também proporcionar alguns recursos de apoio à criança. O pesquisador deve estabelecer limites em relação à posição em que ele assume e, em função de toda uma história de vida que com ele é partilhada, deve prezar pela confidencialidade. E não sei se os meus colegas que estão aqui presentes têm algum aspecto adicional por acrescentar. Se não for, agradecemos bastante pela atenção que nos dispensam. Muito obrigada. Uma salva de palmas, obrigado. Muito obrigado. O último grupo, também 5 minutos. Há um painel que irá iniciar daqui a 7 minutos. Então, brevidade. Bem, mesmo em jeito de síntese daquilo que é o nosso dilema, nós estávamos aqui a trabalhar sobre a questão do acesso e da fiabilidade das informações em concernente a pesquisas de corrupção na administração pública, onde a gente destinava-se para efetuar a pesquisa o CETSIF, uma instituição que é tutelada pelo Ministério da Economia e Finanças. Verificamos no âmbito desta questão, no acesso às informações, que devemos obedecer aspectos éticos. Como a gente ter acesso à informação num contexto onde as informações, algumas são sigilosas e alguns dos nossos informantes não querem passar esta informação. Tivemos vários dilemas para poder contornar esta questão, mas o principal que a gente quer destacar aqui, o grupo vai daqui a mais algum instante apresentar, uma das questões que a gente perguntou: por que é que, por exemplo, parte dos nossos entrevistados que querem dar informação, mas às vezes querem algo em troca, ou então um valor monetário por forma a incentivá-los, ou então uma conversa em off, uma outra, se calhar, sugestão. Verificamos que, se calhar, um valor poderia infringir a questão ética da pesquisa. E, por isso, optamos por uma que, ao invés de falar, eu vou colocar o grupo a apresentar a mesma e o Helder, nosso pesquisador aqui, fará questão de apresentá-la no fim. Muito obrigado. Bom dia, eu sou o Helder Amâncio, venho da Universidade Eduardo Mondlane, sou pesquisador. O diretor do CETSIF indicou meus senhores para poder conversar convosco. Estou a fazer uma pesquisa sobre corrupção, gostava de perceber como é que vocês pensam sobre isso, o que é que vocês pensam sobre isso, e gostava de ter um encontro para podermos conversar sobre isso. Qual é a vossa disponibilidade para o efeito? E se vocês também gostavam de saber se vocês querem participar desta pesquisa. Uma pesquisa interessante, é para efeitos de estudo, não é? E para entendermos um pouquinho melhor sobre como é que isto funciona. Então, gostava de saber como é que nós poderíamos fazer, qual é o dia que tem disponibilidade, a hora, onde vocês se sentem melhor. Bom dia, Sr. Helder. Seja bem-vindo a uma pesquisa interessante.
Trazes aí o guião de entrevista, pode deixar para possamos estar a ver e oportunamente depois marcamos. Tá certo. Trago aqui o meu projeto de pesquisa, mas quero dizer também que os vossos nomes, sei que, né? Às vezes falar desse assunto é um pouco sensível, os vossos nomes não vão aparecer lá, não é? Não é? Então, não se preocupem com esta questão de serem, né, conotados, às vezes as pessoas não querem falar, mas é mesmo para fins de pesquisa, não é? Vamos manter a confidencialidade das pessoas com as quais nós vamos falar. Tranquilo, mas para já estamos com uma agenda super apertada, há muito trabalho aqui, só podemos marcar mesmo para uma outra oportunidade. Infelizmente estamos com tempo muito escasso, sou Helder, mas sua pesquisa é interessante. Podemos agendar? Bom, sou Helder. Nós estamos disponíveis, né? Sei que não pode ser aqui no serviço, mas também nós falamos com os colegas ali, refresco, né? Tem que haver refresco aí para os colegas ficarem disponíveis e vão dar a informação que precisa. Sei que sabes que uma mão lava a outra, né? Sim. Então, se for isso, eu vou convencer-lhe. Eu conheço meus colegas. Eles são acessíveis, mas tem que haver algum refresco aí. A depender de si, aquilo que tiver, né? Não precisa. Sim. Como é que eu vou fazer, pá? Um gajo nem ti não tem. Que estou a viver mal aqui com essa minha bolsa, pá. Ei! Onde é que eu vou encontrar taco para dar aqueles cotas ali? Desistir também não tem como. Tem que justificar a minha bolsa. Ei! Nada, só posso ir falar com aquele cota ali, pá. Pedir um encontro para almoçarmos, eu lhe explicar que bem, o gajo não tem taco. Para ele me entender e ver que sou um jovem, com perspectiva de futuro. Um gajo não pode desistir. Cota, sabe? É que eu recebo uma bolsa, mas aquele dinheiro nunca chega para nada, nem para chapa. Mas eu estou a fazer uma pesquisa acadêmica, né, para melhorar as condições, pensar mais um pouco. Eu gostaria que me ajudasse, convencer os seus colegas, conheça as técnicas, para eles aceitarem conversar comigo. Os nomes não de aparecer, é uma pesquisa e vai ajudar a percebermos como isto funciona. Nem o nome da instituição de aparecer. Eu falei lá com o diretor, ajuda lá a convencer os colegas para, né, aceitarem fazer essa pesquisa. Bom, eu percebo, né? Sabes, eu também passei na universidade, né? Eu também fiz pesquisas. Eu percebo, também passamos por essa vida, então, almoço, vou aceitar, eu vou explicar a ele. Me respeitam muito, aqueles me respeitam. Então, vamos marcar para sábado, 11 horas, no ponto final. Vamos nos encontrar lá e depois vamos resolver. Mas tem que ser um sítio um pouco discreto, né? Que não deve haver muita circulação, a questão da integridade deles, né? Então fechamos assim. Eu vou falar com eles. Podemos ir lá, né? Vocês sabem, aquele jovem pobre, aquele está a vir de Manica, não tem nada, está aqui, bolsa dele não chega nem para pagar a renda de casa. Mas eu pessoalmente, eu vou pagar o almoço lá, vou ajudar o jovem, eu percebo. Eu passei aquela vida, eu vos contar, nós ficávamos, dormíamos numa cama 2 pessoas, então aceitem lá. Chefe, mas tu sabes que o tempo é escasso. Resolvemos essas coisas. Vocês vão ter filhos também, daqui a pouco vão precisar dessas Vamos coisas. resolver essa situação, o tempo é escasso. Sábado um gajo tem que ficar com a família e tal. Não, informem vossas famílias de que é um assunto ligado à universidade. É questão da universidade. Quem não respeita a universidade deste país? Quem é que não respeita a academia? Embora não... Mas sabem que a academia não tem dinheiro, né? Anda aí para a cadeia a lamentarem, né? Mas é questão de ajudar. O futuro está com eles. Vamos apoiar.
Pode ser? Mas quanto tempo vão ficar mesmo? O máximo 30 minutos depois do almoço, não é? 30 minutos e gente, 30 e minutos. gente sai, Tudo bem. sim. É só informar para ele não demorar, chegar mesmo pontualmente às 20 Feito. horas para que... Então, sou Helder. cumprir com o tempo. Já está tudo fechado. No ponto final. Cota, muito obrigado, Cota, muito obrigado. Epá, se não fosse esse Cota... pá. Obrigado, obrigado. Interessante. Muito obrigado, muito Obrigado, obrigado. E é mesmo em gente de síntese, a resposta que nos encontramos perante a várias dificuldades que foram encontradas para esta situação, nós remarcamos o almoço, porque a ideia era efetuar a pesquisa nas condições adversas em que nós tínhamos, mas efetuar a pesquisa respeitando os aspectos éticos. E perante estes dilemas todos, como é que a gente respeita isto? Marcamos o almoço, conversamos, comemos alguma coisa até ele passa, se calhar, mais informação daquilo que era expectável. Então, esta era a nossa proposta, por forma a ter acesso e fiabilidade de informação no concernente à corrupção na administração pública em Moçambique. Por a vossa atenção, o meu muitíssimo obrigado. Obrigado, obrigado. Professora, últimas considerações? Muito obrigada rapidamente, né, para os grupos, para os apresentadores dos dilemas. Usamos muito tempo, felizmente já estamos atrasados e esquecemos um pouco o tempo. Mas o que eu gostava de sublinhar é que estamos confrontados com diferentes paradigmas de pesquisa, né? O caso da Fáuzia, né, era mesmo sobre como é que eu estou a posicionar-me, né, como mulher com vários papéis. Isso é importante refletir, sobretudo em pesquisas qualitativas, né? Onde você vai, de facto, conduzir um processo, né? Um relacionamento mais profundo com pessoas e adapta uma perspectiva específica. Outro caso, né, era uma pergunta sobre como é que eu vou me posicionar, mas era claro que eu devo me posicionar. A pergunta não é como me posicionar, não, é que vou me posicionar, mas como, né? Então, a partir da ação que é necessária no tipo de pesquisa onde ele estava envolvido, né? O terceiro caso da Edna, já era sobre a pergunta é que é apropriado eu sentir empatia e o que é que eu faço se sinto que devo me envolver, né, a criar alguma justiça para os alunos, né, com problema de autismo, né? Então, outro paradigma que leva-te a pensar a objetividade, a distância, né, que o pesquisador deve ter, bastante diferente do caso do IMED, né? E, por fim, tínhamos o caso sobre corrupção, onde, afinal, se percebeu, né, que esses assuntos não se resolvem em entrevistas formais, né? A informalidade, às vezes, é necessário, como também a confidencialidade para a pessoa, né? Então, cada processo será diferente, com outro paradigma, e achei bastante interessante, mas sendo, né, das ciências sociais com uma responsabilidade social, só para sublinhar o contexto, né? Eu sou, para me posicionar, pesquisadora qualitativa, né? Pesquisa participativa que, de facto, deixa o pesquisador, né, sentir a empatia e, sobretudo, a responsabilidade social para tomar alguma ação. E um pouco isto também que o paradigma descolonial sublinha, né? A responsabilidade social e o relacionamento que existe, né, entre o pesquisador e a comunidade no qual ele ou ela se envolve, né, dentro de determinado contexto cultural. Só para resumirmos um pouco o que aprendemos, né, no painel anterior e agora. Então, mais uma vez, obrigada por todos. Todas.